E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma coletiva aqui do Fluminense com o Muriel e Gilberto. Primeira pergunta do Thiago Lima, do Globoesporte.com. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Gilberto. Parabéns pelo título. Vocês mereceram. A minha pergunta vai para o Gilberto. Gilberto, você completou 100 jogos pelo clube, né? Primeira vez que você completa essa marca por um clube. E como é que é para você alcançar essa marca, né? E apesar de você ter sido revelado por um rival, que é o Botafogo, dá para dizer que o Fluminense virou a sua casa? E se você me permite emendar uma segunda pergunta, Gilberto, até eu queria te deixar à vontade para responder ou não, mas é porque você, em maio, postou que você perdeu um tio, né? E a gente até ficou sabendo que foi por Covid. E aí eu queria te perguntar como é que está sendo para você jogar, né, futebol. O futebol voltou em meio a essa pandemia, para você que perdeu um ente próximo, né? E se você, por acaso, dedicou esse título para esse seu tio? Boa tarde a todos. Com certeza foi uma marca muito importante na minha carreira. Completar 100 jogos não é fácil, não é para qualquer um. Ficar tanto tempo num clube, com certeza se tornou assim minha casa. Sempre deixo claro que eu nunca deixo de expressar também minha gratidão pelo Botafogo. Apesar de ser um rival, eu fui criado ali e tenho muita gratidão. Mas hoje o Fluminense se tornou realmente a minha casa. Fico muito feliz de estar aqui e muito feliz de completar essa marca. Muito feliz também de ter feito esse gol, de ter conquistado esse título. A gente sabe que tem que ter os pés no chão e a cabeça no lugar, porque já tem um jogo muito importante no domingo. Então vamos com tudo. Perdi meu tio em meio a essa pandemia. É um cara muito querido pela família. Todos nós ficamos muito tristes. Um cara muito feliz, muito alegre. Dedico também a ele esse título, esse gol. Com certeza, onde ele... eu acredito muito em Deus, acredito que ele vai estar num lugar especial, tá junto de Deus e tá olhando pela gente, tá muito feliz com todas essas marcas que eu atingi nesses últimos jogos. Agora vamos de João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aos colegas aí da imprensa. Gilberto, você comentou lá no seu post, no seu Instagram, né? Você faz um post falando dessa questão sua que você de vez em quando é vaiado, de vez em quando é xingado, mas ao mesmo tempo você é muito ovacionado, né? Você é um dos caras mais antigos no elenco do Fluminense atualmente. E qual que é o seu diferencial para manter esse foco, né? Você que também de vez em quando faz muitos gols, vem como elemento surpresa, né? Então, qual que é esse seu segredo para você sempre manter o foco, sempre se manter entre os titulares, se manter bem fisicamente? Então, essa postagem é um trecho de uma música, Moleque de Vila, do Projota. E falando nisso, a música é uma das coisas que me apego muito para ter foco. A música acho que tem relação com tudo na vida, esse é o meu modo de pensar, e tem alguns trechos de música que me motivam, e esse é um, e acho que é bem relacionado com tudo aquilo que eu já vivi aqui no Fluminense. Nunca reclamei de ser vaiado, de ser cobrado. Acho que isso é uma das coisas que vem junto com os benefícios que o futebol te dá. O futebol te dá muito benefício, mas também te dá esse tipo de situação, então não reclamo. Eu procuro sempre ser grato. E foi isso. Essa é uma parte da música que eu me identifiquei muito e achei que fazia sentido postar naquele momento. Agora é a vez da Júlia Guimarães, da TV Globo. Oi, Gilberto. Boa tarde também, Muriel. Boa tarde para todo mundo aí que está na coletiva. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto e uma pergunta para o Muriel. Vou começar com o Gilberto. Gilberto, antes do jogo da final da Taça Rio, muito se falou do favoritismo, né, do Flamengo. Até alguns jogadores do Fluminense falaram isso. Ontem o Hudson, conversando com a gente, falou que o Flamengo segue favorito por ter treinado mais,
pela questão de ter um elenco que está há mais tempo junto. Isso, de certa forma, faz com que vocês entrem mais leves, mais tranquilos, com menos responsabilidade de vencer o jogo nessas duas decisões que tem pela frente? Como vocês entram nesse jogo diante de um cenário em que o Flamengo acaba sendo visto por muitas pessoas como favorito? E essa pergunta para o Gilberto, né? E para o Muriel, esse jogo contra o Flamengo acabou trazendo a confiança de volta para o Fluminense, né? O Fluminense acabou voltando um pouco abaixo do que vinha atuando antes da pandemia. E para o Muriel também, esse jogo foi importantíssimo por ter sido decisivo, pegou os pênaltis, e na volta da pandemia acabou tendo aquela falha, né, naquele jogo. E aí foi um resgate de confiança, acredito que para o Muriel, para o grupo todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que representou esse jogo, essa conquista da Taça Rio para vocês, já avisando essas finais agora. Então, esse favoritismo do Flamengo é a realidade, né? Acho que isso não incomoda a gente. Futebol é feito de fases. O Fluminense já viveu essa fase de ser favorito em clássicos. E realmente essa fase do Flamengo que eles viveram ano passado é uma fase boa e a gente reconhece. E então a gente isso aí não me incomoda, o fato dele ser favorito. O fato que me incomoda, às vezes, tipo, você pode elogiar um adversário sem menosprezar o outro. Isso às vezes acontece, isso é um fato que me incomoda. Acho que de maneira alguma você pode menosprezar um adversário, ainda mais se tratando de clássico, né? O Fluminense tem uma história muito grande, muito bonita no futebol, então tem que ser respeitado, e é isso. Você pode destacar o favoritismo de um sem menosprezar o outro. Mas não me incomodou, e também a motivação é a mesma. Todo clássico eu entro motivado, eu gosto de jogar Fla-Flu, e independente do favoritismo que o Flamengo tem nesses últimos anos. Bom, boa tarde a todos. Realmente é sempre muito bom poder vencer, poder ganhar um título, né? Ainda mais se tratando de um clássico. Fico muito feliz de ter ajudado o nosso time quando foi preciso, né? Falando a respeito desses momentos, a respeito de confiança. Nós, jogadores, a gente lida com isso a vida inteira. A gente não pode se abater com o nosso fracasso. A gente não pode também tirar os pés do chão quando a gente tem êxito. A gente tem que encarar tudo com naturalidade. A gente tem que celebrar, sim, essa vitória. Foi muito importante para a gente, foi muito importante para o Fluminense, para a nossa torcida, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a gente passou. A gente, no mundo inteiro, enfrentando esse momento único, né? Eu sinto muito orgulho de fazer parte do Fluminense, de toda a postura que o clube teve, e enfrentar o Flamengo, né, em todas essas condições, e ainda eles com muito mais tempo de treino do que a gente, e a gente superou todos esses desafios, né? A gente chega a essa final com muito mérito. A gente fez uma excelente campanha, né? Ficamos apenas 3 pontos do Flamengo no geral, né? Vencendo a maioria dos clássicos. Então a gente chega com muita autoridade. A gente sabe, né, da qualidade do time deles. Então a gente fica feliz com esse título, a gente comemorou, só que o futebol ele não permite, né, esse tempo. Agora já temos mais 2 decisões, então a gente já está focado 100% no próximo clássico. A gente tem que usar tudo que passou para trazer como força, né? Não, ainda mais com o título, isso gera muita confiança, sim, mas a gente acredita muito no nosso potencial, a gente acredita no trabalho que está sendo feito. A gente sabe que ainda a gente tem que ir crescendo a cada dia que passa, a cada jogo que passa. A gente vem praticamente de 3 semanas de trabalho no campo, jogamos 4 jogos, então isso é algo único, né? A gente, depois desse tempo todo parado, então enfrentar essa sequência de jogos, de desafios, de jogos de mata-mata, não é fácil, mas a gente é acostumado a se superar, e a gente vai entrar com força total aí para poder buscar a vitória mais uma vez. Agora é a vez de Paulo Brito, do Netflu. Então, primeiro para o Muriel. Muriel, no vídeo que a gente assiste, em que você pega o último pênalti lá do Rafinha, dá para escutar alguém falando, vai cruzado ou pula cruzado. Queria saber se esse alguém foi o preparador de goleiros, quem foi que gritou para você,
E como é que foi a sua preparação individual, assim, em relação aos batedores do Flamengo? Se você fez um estudo específico a respeito disso, ou como é que foi todo esse processo? E para o Gilberto, eu queria saber a respeito das provocações que ocorreram no Clássico, principalmente do Diego e do próprio Rafinha, falando com alguns jogadores do Fluminense. Enfim, como é que os jogadores mais experientes, como você até, trabalharam a cabeça dos mais jovens para poder encarar esse tipo de provocação durante o Clássico? Bom, realmente deu para escutar, né? A voz foi o André, sim, o André falando. E essa decisão de pênaltis atípica, sem torcedor, então acaba acontecendo isso, né? Porque se fosse um jogo normal com torcida, acabava que nem ia dar para ver esse detalhe. Então é importante até eu poder enaltecer, né, que a gente que está jogando ali, a gente é a parte final de um trabalho que está sendo feito há muito tempo, né? A gente sim se preparou para essa decisão, assim como a gente faz nos outros pênaltis também, é um trabalho em conjunto, né? A gente tem análise de vídeo também, isso acho que é muito normal nos tempos de hoje, mas é importante ressaltar que o André, eu conversei ali um pouquinho antes da decisão com o André, com o Marcos Felipe, né? Então a gente decidiu algumas coisas em conjunto, mas o André me deu total liberdade para que eu viesse tomar a decisão, para que eu viesse, né, sentir o feeling para eu decidir ali da melhor maneira que eu achava. Então isso me deu bastante frieza, tranquilidade, para que eu tomasse a decisão certa, e felizmente aconteceu tudo certo a nosso favor. Então, falando do fato das provocações, esse fato com o Diego e com o Rafinha não foi comigo, acho que eu já nem estava no campo nesse momento. E acho que provocação faz parte do futebol, acontece dentro de campo, sempre tem discussão, tem provocação, é normal, de dois times que querem ganhar o jogo. Acho que, na minha opinião, a essência da vida é a humildade. Se não passar disso, tá tranquilo, pode falar o que quiser, que eu não ligo, tem que estar focado no jogo. E é isso, acho que não tem nada que eu tenha que identificar aqui que falaram demais. Foi tudo do futebol mesmo. Agora é a vez da Luísa Sá, do Once. Boa tarde a todos. Eu queria saber de vocês, dos dois, como é que fica a cabeça dos jogadores nesse momento que o Carioca passa por tanta instabilidade? Para a gente que cobre já é um caos, assim. Como é que fica para vocês? De pouco tempo antes do jogo a gente não sabe sobre transmissão, não sabe às vezes sobre o local. Como é que é para vocês se prepararem no meio disso tudo, principalmente com essa volta apressada que foi do Carioca? Então, a gente fica triste, né? Carioca, independente do que fala pra mim, eu que sou nascido aqui no Rio de Janeiro, eu gosto muito do Carioca. E a gente fica triste com a falta de organização, com tudo que aconteceu, falta de... É falta de organização mesmo, porque tipo, um quer uma coisa, outro quer outra, e você não respeita a decisão que um clube toma, então fica uma coisa meio desorganizada. Então eu fico triste por isso, mas a gente tem que estar focado dentro de campo e deixar que as pessoas que têm que tomar essas decisões resolvam no extracampo. Bom, realmente está acontecendo algumas coisas que não é normal, né? Até mesmo o nosso estadual foi o primeiro a voltar, mas nós temos que estar focados naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que está nas nossas mãos. Então isso aconteceu aqui claramente. A gente está sendo muito bem representado, né, por toda a equipe do Fluminense, né? O nosso presidente tem uma postura exemplar. Então isso nos dá tranquilidade para fazer o nosso trabalho, para a gente saber que a gente está sendo bem cuidado. Então foi tudo isso que aconteceu. A gente tem que estar focado em fazer a nossa parte, aquilo dentro de campo. O Odair soube conduzir também isso muito bem.
Então a gente tem que continuar com essa mentalidade, cada um na sua área, cada um focado para fazer o seu melhor, e isso vai contribuir para o crescimento de todos. Agora é a vez de Vitor Lessa, da Rádio Globo. Gilberto, bom dia. Vou começar com você. Você falou agora há pouco que te incomoda muito quando você sente que há um menosprezo, né, por parte de alguém, ou enfim, da opinião no geral. Você acha que o Fluminense, nesse caso, para essa final, até pela forma como o time vinha, tendo pouco tempo de treinamento, você acha que o Fluminense foi menosprezado? E como vocês receberam a declaração do técnico Jorge Jesus do Flamengo, dizendo que o Fluminense entrou para perder de pouco? Você acha que houve menosprezo nesse momento aí também? E o Muriel, a gente acompanha o clube, o dia a dia e consequentemente, fazemos análises. Nem sempre elas batem com a percepção que vocês têm dentro de campo. Eu acho que isso é até natural. Uma entrevista coletiva recente, o Nenê discordou de mim, uma pontuação que eu fiz. E, assim, uma avaliação que eu e outras pessoas vinham tendo até o momento é de que você vinha num ano um pouco irregular, diferente do ano passado, quando você estava muito bem. Em alguns jogos você acabou apresentando uma certa segurança, falhou em alguns momentos, coisa que não é normal, porque você apresentou no ano passado. Você, de fato, acredita que vinha num ano um pouco irregular em relação ao ano passado, e agora, talvez, principalmente depois desse disputa de pênaltis, isso possa te dar uma segurança ainda maior para a sequência da temporada? Então, o menosprezo que eu falo, que eu recebi muitas mensagens, alguns vídeos também, de pessoas dizendo que a gente ia ter sorte se a gente perdesse de pouco, se a gente não fosse goleado, e é esse tipo de coisa que eu cito como menosprezar a equipe. Como eu disse, o Fluminense tem uma história linda. Quem duvida que o Fluminense possa ganhar qualquer jogo deve ter nascido depois de 2009, né? Porque um time com 99% de chance de ser rebaixado, fazer o que fez, é uma história maravilhosa a ser contada. Como esse último jogo também vai ser uma história maravilhosa a ser contada por tudo que aconteceu, como o Muriel citou, a gente ter voltado a treinar depois e tudo que envolveu as discussões, as brigas externas. Sobre a declaração do treinador do Flamengo, eu discordo. Acho que a gente tem que respeitar o trabalho do Odair. É um treinador, apesar de ser novo, muito inteligente, muito dedicado. Foi montada uma estratégia. A gente, mesmo com pouco tempo que a gente teve, a gente treinou bastante e conversou muito. E quem viu o jogo, viu jogadores de frente se dedicando bastante na marcação e saindo do contra-ataque e tendo ainda algumas chances. A gente teve algumas chances claras comigo, teve com o Iago, teve com o Marcos Paulo, que tinha um Nenê livre também, se ele quisesse. Então, acho que a gente entrou para vencer como um clássico e conseguimos o título. Bom, realmente esse ano eu ainda acredito que não pude fazer a diferença tanto quanto estava sendo feito no ano passado, né? Mas eu também entendo que passei por algumas situações diferentes, tanto que no início desse ano eu vim de uma lesão que eu machuquei em novembro do ano passado, então eu fiquei 2 meses praticamente sem treinar para da melhor maneira, mas sem ritmo de jogo, sem ter o campo, sem ter os treinos, fica um pouco complicado. Então acredito sim que eu tenho que buscar evoluir novamente, né? Fico feliz com os últimos jogos e é isso, é buscar crescer a cada jogo, a cada treinamento. Vamos ter um grande ano pela frente, né? Acredito muito no nosso potencial, então vamos buscar crescer. Já temos 2 decisões aí, uma excelente oportunidade para poder ajudar o Fluminense novamente. Então vamos com tudo, que eu acredito que nós vamos conquistar grandes coisas. Próximo é o Álvaro Loureiro, da Fox Sports. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Gilberto, Muriel, minha pergunta vai para o Muriel. Muriel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ausência do Fred, né? Ele já não participou do último jogo, tinha um problema no pé, agora descobriu um problema oftalmológico, não vai participar dos 2 jogos decisivos.
É um atleta que voltou agora para o clube, mas é um ídolo, jogador experiente, uma figura muito importante. Pesa muito essa ausência dele? Muito obrigado. Bom, Fred é um jogador que faz muita falta para a gente. Todos já falavam aqui muito bem dele, tinham um grande carinho. E agora, com poucos dias de trabalho, já dá para ver a importância dele não só dentro de campo, mas também fora. É um grande líder. Mas eu acho que isso também ressalta, né, a força do nosso grupo. Mesmo aqueles jogadores, mesmo ele não jogando esse último jogo, é muito importante, é um grupo muito unido, né, todos trabalhando, todos se dedicando, todos fazendo parte, né, mesmo quando não entra em campo. Então agora a gente deseja força para ele, que ele recupere o mais rápido possível, né? Mas mesmo ele não jogando, ele vai continuar sendo importante para a gente pela figura dele, aquilo que ele representa, né? O exemplo que ele é para todos nós. E quem entrar vai dar conta do recado, né? O Evanilson fez um grande jogo também, e isso ressalta cada vez mais a importância do nosso time, e ainda mais levando já para o brasileiro, né? Que é um campeonato muito equilibrado, muito nivelado. Então isso ressalta a importância, né? Hoje não ganha mais com 11 jogadores, mas sim com todo o grupo. Então isso a gente tem demonstrado muito a força do nosso grupo. Agora vamos com o Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Gerson Júnior, Rádio Brasil. Ouviu? Estou chegando? Me ouvem? Ouvimos. Vamos lá. Boa tarde a todos, né, para o Gilberto e para o Muriel. Numa final em 2 jogos, né, a primeira partida vai ser a mais importante, que vai determinar o que vai acontecer no segundo jogo. E a segunda pergunta é a seguinte: o Fluminense, o que o Fluminense vai ter que fazer de diferente para tentar surpreender o Flamengo numa final do Campeonato Carioca novamente? Então, acho que as 2 partidas são muito importantes, mas futebol é uma escada, né? Então, a primeira partida é o primeiro degrau para a gente chegar na segunda. Então, é muito importante, a gente está focado, porque com certeza o resultado que acontecer no primeiro jogo pode determinar um resultado da segunda partida. A segunda pergunta eu não entendi. Era o quê? Repete a segunda pergunta. Por favor. Não, repito. Pode ser para o Muriel. Uma final em 2 jogos, né? Como vai acontecer no Campeonato Carioca. O Fluminense, na final da Taça Rio, surpreendeu para muitos o Flamengo. Jogou uma grande partida. Qual vai ser o comportamento tático da equipe nesse primeiro jogo de uma nova final envolvendo o mesmo adversário? Bom, é algo novo, né? Vamos ter praticamente 3 jogos com o Flamengo, e acredito que a gente fez um grande jogo, né? Superando muitas dificuldades, e acho que fica de parâmetro a nossa concentração, a nossa entrega, a nossa atitude, a nossa humildade em marcar, em diminuir os espaços. A gente sabe que o Flamengo é um time que gosta muito de propor o jogo, de pressionar bastante. Então a gente se dedicou ao máximo. Isso é importante exaltar, né? Todos os nossos jogadores, até mesmo aqueles jogadores de frente, se dedicaram muito, correram o jogo inteiro, né, para marcar e para jogar também. Então eu acredito que a gente tem que ter essa mentalidade, mesclar isso com muita frieza, né? Clássico, decisão, tem que ter muita vontade de ganhar, de jogar, assim como a gente teve, mas também com frieza, sem se expor desnecessariamente, até porque é uma decisão de 180 minutos. Então a gente tem que entrar muito concentrado, sim, como se desse para decidir nesse primeiro jogo, mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, então a gente tem que entrar concentrado, ligado, para poder conseguir fazer um grande resultado já no primeiro jogo, mas sabendo, né, que é uma decisão de 180 minutos. Cícero Melo, da ESPN Brasil, agora. Boa tarde a todos. A primeira pergunta vai para o Muriel. Muriel, quais são as maiores dificuldades de se enfrentar
esse ataque do Flamengo, quais são as maiores qualidades desse setor ofensivo do adversário? Eu queria que você falasse das suas funções táticas nesse esquema do Odair e a importância de você sempre aparecer como um elemento surpresa para tentar ajudar fazendo gol, já que você tem essa facilidade no cabeceio e no chute também. E foi muito importante no primeiro jogo. Os 2 principais lances de ataque do Fluminense foram com você, o gol e na jogada anterior. Bom, acredito que o Flamengo, né, se destaca pela variedade de jogadas. É um time que cria bastante, que busca muita infiltração, movimentação, mas também tem bastante chutes, tem uma excelente bola parada. Então é um jogo que a gente tem que entrar ligado, concentrado, para não ser surpreendido. A gente sabe que o Jorge Jesus gosta de trabalhar bastante jogada ensaiada também. Então a gente tem que entrar ligado, concentrado, assim como a gente fez nesse primeiro jogo. Então isso serve de parâmetro, tanto eu quanto todos os nossos jogadores de linha também, entrar concentrado para não ser surpreendido. Então, o Odair conversou bastante comigo que ia aproveitar bastante minhas funções ofensivas, que é onde eu me saio melhor, mas que também me ajudaria muito a melhorar a parte defensiva. E ele e toda a comissão auxiliar, Maurício, estão sempre mostrando vídeos, algumas coisas que eu posso melhorar, e eu estou sempre atento, me dedicando o máximo para estar cada vez melhor na parte defensiva e continuar ajudando a equipe no ataque. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportivo. Tudo bem? Boa tarde, Muriel, boa tarde, Gilberto, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, os colegas. Bom, minha pergunta primeiro para você, Muriel. Vocês falaram agora há pouco de como todos os acontecimentos do Carioca, né, de como vocês lamentam isso, enfim. E realmente foi uma quarta-feira muito longa, né? Começou bem no início da manhã, para a gente que estava acompanhando nos bastidores, foi um dia bem longo, né? O jogo foi a parte final desse dia. Mas eu queria saber para vocês, né, que vocês citaram como isso que realmente deixa vocês tristes. Eu queria saber de você, Muriel, se essa questão toda do direito de transmissão, vai transmitir, se essa questão de bastidores chegou até vocês e se isso de alguma forma influenciou, se deu mais, ainda mais um gás, uma energia, uma vontade. Fala, poxa, eles estão querendo ganhar da gente até ali, então vamos para cima, vamos mostrar do que a gente é capaz. Eu queria saber se isso chegou até vocês. E para o Gilberto, a gente sabe que uma dessas grandes questões foi realmente a volta apressada do campeonato. Você falou agora há pouco, né, na resposta para o Thiago sobre o tio que você perdeu durante a pandemia. E eu queria saber realmente, apesar de tudo, como é que ficou o sentimento de vocês jogando essa final diante de todo esse cenário? Se vocês... como é que ficou o pensamento em relação a essa volta apressada do futebol diante de tudo isso e como que também isso influenciou no jogo de anteontem? Bom, a informação chegou sim até a gente, mas acredito que se tratando de um clássico Fla-Flu valendo o título, não tem nenhum fator externo que vai gerar mais motivação na gente do que a motivação por si só de jogar um clássico, de poder vencer um campeonato. Então a gente já estava muito concentrado, muito focado, querendo muito vencer esse título, né? A gente lamenta muito esses fatos que têm acontecido, mas nós jogadores estamos 100% focados em fazer na nossa ação, na nossa área, que é no jogo, né? Então qualquer fator externo ele acaba não influenciando a gente lamenta, mas a gente está concentrado, motivado para quando entrar em campo dar o nosso máximo para poder vencer e elevar cada vez mais o nome do Fluminense. O sentimento desses jogos, particularmente falando, quando eu entrei em campo, o que passava na cabeça era a dúvida, né? Será que a gente está fazendo certo? Será que só o Rio de Janeiro está certo de voltar aos jogos agora? Em meio à pandemia, se pergunta, principalmente aquelas pessoas que perderam parentes, amigos,
Esse foi o maior sentimento que eu tive, de diferente. Também o fato de não ter torcida e tudo que envolveu, todos os protocolos. Acho que o que eu posso dizer é esse, sentimento de dúvida. A próxima agora é a Aline Nastari, do Esporte Interativo. Boa tarde, Muriel, boa tarde, Gilberto. Bom, primeiro eu quero... minha primeira pergunta vai para o Muriel. Ontem a gente conversou com o Egídio e ele falou que uma das confusões que aconteceram dentro de campo foi porque os jogadores estavam dizendo que o Muriel não ia pegar nada e que ele era um goleiro ruim. Então eu queria saber se isso chega nele e outro, se mesmo que não chegue, como ele encara isso, se é provocação que faz parte do jogo ou se é falta de respeito e falta de humildade, enfim, como o Gilberto já disse antes. E para o Gilberto, a gente falou muito de favoritismo do Flamengo. Na teoria, poderia ser um favoritismo que tivesse um nível um pouco mais reduzido no próximo jogo, pelo Fluminense ter ganhado a primeira partida e surpreendido quem falava o contrário. Porém, o Fluminense entra em campo com um time que necessita muito da parte física, em um momento que não está com a parte física 100% e com pouco intervalo de jogos. Sendo assim, eu queria que o Gilberto tentasse equilibrar esse nível de favoritismo. Se ele acha que, em relação ao jogo anterior, se ele é maior pela situação física que o Fluminense entra ainda mais agravada, ou se ele é menor pelo time ter mostrado diferente e conseguido conquistar a Taça Rio. Isso são coisas que acontecem dentro da partida, né? Cada jogador tem a sua característica, a sua conduta, né? Tem gente que gosta de ficar falando, provocando o adversário, né? Isso não é muito a minha conduta, eu não faço isso, mas cada um tem a liberdade de fazer aquilo que acredita, aquilo que pensa ser correto. Então, acho que às vezes eles acabam fazendo para desestabilizar, mas eu tenho muita frieza, muita tranquilidade, acredito no meu potencial, né? Eu acho que são coisas que ficam dentro de campo, né? Mas sempre que tu fala de alguém, às vezes tu pode estar dando oportunidade para o outro falar também, mas isso não é do meu perfil, eu prefiro me concentrar naquilo que está na minha área de ação, de dar o meu melhor, e fico muito feliz de ter ajudado o Fluminense a conquistar esse título. Eu colocaria o favoritismo, eu ainda manteria do lado deles, porém com mais respeito. Eu colocaria que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio, continuam sendo favoritos por o que eles construíram há pouco tempo atrás, mas com respeito, principalmente agora depois da gente ter conquistado esse título. As questões físicas, eu acredito que o jogador que terminar o Campeonato Carioca sem lesão muscular agora é privilegiado e abençoado, porque muito complicado. A gente viajou para Saquarema, a gente jogou jogos difíceis contra os outros times considerados de menor investimento, que também dão muito trabalho, se dedicam muito, e a gente teve pouco tempo para treinar, e são 3 jogos grandes, que além da parte física, a parte mexe também com a parte psicológica, então tudo isso influencia, e é isso que eu acredito, quem sai inteiro fisicamente é privilegiado. Agora, para encerrar, Carla Matera, do Donos da Bola, da Band. Carla. Pronto, agora sim. Boa tarde aos colegas, boa tarde a vocês, Muriel e Gilberto. A minha pergunta é a mesma para os dois. Antes do início, né, dessa pandemia, o Fluminense tinha uma característica grande de fazedor de gols, né? A maior característica do Fluminense era o setor ofensivo. E, de repente, num retorno tão cheio de incertezas, tão cheio de confusão, antes mesmo de começar, antes mesmo de entrar em campo, foi, na verdade, o setor mais defensivo que resolveu, que conseguiu acertar e conquistar esse título.
O Odair, por sua vez, falou no final do jogo que vocês todos estavam de parabéns pela obediência tática. Então, essa questão do setor defensivo, quer dizer, o Gilberto ter feito o gol no tempo normal e do Muriel ter feito 2 defesas incríveis num jogo tão tenso, se isso daí quer dizer que está chegando aquele equilíbrio que o Odair tanto pede, se aquele clima de grupo mesmo ficou comprovado nisso. Então, é difícil. A gente sabe que antes da parada a gente era um time que fazia muitos gols. Mas é difícil eu fazer uma comparação com o nosso time antes da pandemia. Acho que foi muito pouco tempo para treinar. Muita coisa aconteceu. Então, o que eu falo com todo mundo que tem chance de finalizar, eu não sei, cara. Eu procuro cobrar entrega em tudo que tiver que fazer, porque é muito pouco tempo para tudo. Então, se entrega, se tiver, quando for chutar, quando for para a área cabecear, faz com o dobro de vontade que tiver para buscar o gol, porque realmente cobrar a parte técnica, porque parte técnica é treinamento e repetição, e a gente teve pouco tempo para fazer isso, então é muito complicado. Eu acredito que o Odair tem grandes méritos, né? Em tão pouco tempo, praticamente 3 semanas de trabalho, a gente jogou 4 jogos, sendo que a gente estava 3 meses sem competições e muitas vezes sem treinar ou treinando nas nossas casas, adaptando alguma situação que não é a mesma que a gente encontra no dia a dia. Então, se for olhar os nossos jogos, né, voltando da pandemia, o primeiro jogo a gente ficou com um jogador a menos já muito no início do jogo, então fica muito difícil de fazer uma análise, né, de ver o que faltou. Acho que a gente teve muita superação, os jogadores que ficaram correram o jogo inteiro, foi um dos jogos mais intensos nossos do ano, vindo de uma parada de 3 meses. Então, mesmo assim, a gente com a menos, a gente teve algumas chances e a gente infelizmente não conseguiu fazer gol, tanto no jogo quanto no Macaé também. A gente criou bastante, muito no início do jogo, e a gente acabou não fazendo gol. E aí já no jogo contra o Botafogo a gente teve uma mudança de postura, né? Acho que o Odair tem muitos méritos nisso, organizou muito o time, e nem só com treino, mas muito com conversas, né, com a nossa mentalidade, e a gente colocou isso em prática nos 2 clássicos. Então isso é muito importante, né? E além de tudo que o Gilberto falou aqui, é a gente se superar, né? Eu acho que fica essa palavra, o jogador, a gente está vivendo um momento único, a gente nunca passou por isso de todos ficarem 3 meses sem jogar, mas a gente é acostumado sim a superar desafios, a buscar crescer, a não ficar dando desculpas. Então acho que está todo mundo de parabéns. A gente fez uma grande campanha nesse campeonato carioca, né? Antes da parada a gente estava muito organizado taticamente, né? A gente teve tempo pro Odair colocar a filosofia dele. Agora a gente tem que reconstruir isso aos poucos novamente, mas com muita tranquilidade, saber que o trabalho está sendo feito, que a gente está no caminho, e vamos com essa mentalidade para fazer um grande jogo já no domingo. Obrigado, Muriel, obrigado, Gilberto, obrigado aos colegas, obrigado a todos que estão assistindo. Sigam o canal. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.